quê? Escola Bíblica Dominical, da AD Pentecostal. Começar pela classe jovens. Quero saudar a todos os inscritos no canal do YouTube, que leva o meu nome, José Rogério. Que Deus lhes abençoe de uma forma poderosa, de uma forma tremenda. Todos os alunos daqui da sede, Samuel Josias, Ávila, Beatriz, Bruna, da congregação do Cita Sobrinho, Davi, Wesley, Maria e Emily. Que Deus lhes abençoe por estar nos privilegiando nesta manhã, domingo. Alguns jovens aqui, amigos dos meninos. Cai pequeno, cai grande, José, mostra eles aí, Samuel. José e Caleb. Vamos falar com Deus nesse início de aula. Deus tem muitas maneiras de falar conosco, formas e maneiras. Nós só temos uma que é através da oração. Vamos orar a Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, bom dia. Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo nessa manhã. Venha brilhantar esse estudo, venha capacitar, abrir a mente dos que estão nos ouvintes agora, abrir a mente, dar uma mente blindada, uma mente produtiva, uma mente criativa, uma mente sadia, uma mente sábia, uma mente inteligente, uma mente produtiva, uma mente aberta, uma mente brilhante. Que essa palavra, meu Deus, venha entrar nos porões do coração desses jovens. Em nome de Jesus, abençoa suas vidas, seus empreendimentos, seus projetos, estudos deles, os sonhos, as metas. Em nome de Jesus, seus pais, seus familiares, o colégio onde eles estudam, os professores, a diretoria da escola. Em nome de Jesus, repreendendo todo o mal, todo investido do diabo, Satanás, contra os jovens, para levar para as drogas, meu Deus, para o vício, para as bebidas, que seja repreendido nessa manhã em nome de Jesus. Te louvo, Papai querido, abençoe o culto desta noite, todos os membros do Ministério AD Pentecostal nessa manhã. Deus seja louvado. Vamos lá. Lição 9, segundo trimestre. Essa revista aqui, da lição jovens. Essa lição aqui. Que tem como tema Davi, de pastor de ovelhas a rei de Israel. Esse é o tema central da classe jovens, lições bíblicas das classes jovens. Davi, de pastor de ovelhas a rei de Israel. Fé e ação em meio às adversidades da vida. Rapidamente aqui eu vou fazer uma biografia de quem era Davi. Quem foi Davi? Quem era Davi? Quem foi Davi? Receba que nessa lição aqui da minha revisão. Perceba aqui que nessa revista, jovens, que nós temos aqui ovelhas. Ovelhas, temos um pasto e uma coroa. A ovelha é um símbolo dos cristãos, dos crentes. A palavra cristão, ela vem de Cristo. Cristo é o Filho de Deus, o Salvador da humanidade. E o pasto é a palavra de Deus. Então o cristão tem que se alimentar da palavra de Deus. E tem a coroa simboliza coroa de rei. Simboliza que Jesus é rei dos reis, Senhor dos senhores. Quem é Deus? Quem é Jesus? Quem é Davi? Há uma teoria que você já viu na escola, que o mundo se formou de uma teoria chamada Big Bang, numa explosão. De maneira alguma. Quem criou os céus, a terra e o mar, tudo ela que existe, foi Deus. Uma explosão, vocês usar lógica, são inteligentes, uma explosão, o que é que ela causa? Destruição. Não vai fazer isso tudo perfeito.
Então foi Deus que fez. Quem é Deus? Deus é um ser supremo. Deus não tem princípio, nem meio e nem fim. Deus existe por Ele mesmo. Se você acreditar que Deus existe, Ele existe. Se você não acreditar que Ele não existe, Ele existe do mesmo jeito. Vamos derrubar outra teoria aqui. Gênesis capítulo 1, versículo 1 está escrito assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Está vendo que não foi do Big Bang, da teoria do Big Bang? Foi Deus que criou os céus e a terra com o poder da sua palavra. O primeiro que Deus criou foi porque céus, porque está no plural, não está no singular. Era para estar no singular. E no princípio criou Deus o céu, não está no plural. Céus. São 3 tipos de céu. Quantos tipos de céu? 3. Qual é o primeiro céu? O primeiro céu é o céu atmosférico. É esse céu que nós enxergamos onde a nossa visão alcança. É o céu dos pássaros, das aves, dos aviões. E dá até para a gente ver as estrelas, a noite e a lua, quando ela está nas suas fases, minguando, nova, crescente e cheia. E no dia, rapidamente, dando uma olhada, dá para a gente ver o sol e as luzes. Esse é o primeiro céu. O segundo céu é o espaço sideral, no nosso planeta, Júpiter, Mercúrio, Plutão. E é onde são moradas de demônios. Anjos que se rebeliaram e caíram. O terceiro céu é a morada de Deus, do apóstolo. Então, primeiro Deus criou os céus. Os céus que agora acabaram de citar. E a terra. Então Deus criou primeiro o mundo invisível. Criou os seres celestiais, que é os anjos. Deus criou os anjos. O anjo ele não é tricotômico. O que é isso? Ele não é espírito, alma e corpo. O anjo só é espírito e alma. O ser humano ele é tricotômico, ele é espírito, alma e corpo. E criou a terra, tudo que nela há, Deus criou. Então não nasceu do Big Bang, a minha parte introdutiva, não nasceu de uma explosão causa destruição. Só com mísseis, como está tendo guerra, já aproximadamente há 3 anos, da Ucrânia contra a Rússia, Hamas contra a nação de Israel, a nação eleita, a nação escolhida de Deus. Né? Então, a outra teoria aqui é o Gênesis capítulo 1, que é o primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 1, e está escrito assim, você está vendo na Bíblia? Na peça, está escrito assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Nem a ciência concorda com a Bíblia. Gênesis capítulo número 1, versículo 1 está escrito: no princípio criou Deus os céus, plural, e a terra. Então veja que foi Deus que criou todas as coisas. Não foi o Big Bang, a cósmica, primeira cósmica que criou tudo isso. Você está sentado nessa cadeira aí, alguém criou ela. Alguém criou ela. Ela não se fez cadeira, não se fazer. E a segunda teoria que é também derribada aqui, é a teoria do evolucionismo. De dizer que o homem veio do macaco. Então o homem não se originou-se do macaco. Deus fez o homem, está em Gênesis, no primeiro livro da Bíblia de novo, Gênesis 2,7. A teoria do evolucionismo, a ciência mesmo pegou o crânio de um macaco, de um ser humano, e viu que a diferença é grande. Se você botar um macaco numa jaula, a rocha não vai transformar em homem. Então foi Deus que criou o homem. Gênesis 2,7 está escrito assim: minha parte produtiva. Gênesis 2,7. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Gênesis 2,7 está escrito: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. O homem foi formado do pó da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, a fé vem pelo ouvir e pelo conhecer. Agora vamos para a lição: Davi, de pastor de ovelhas a rei de Israel. Davi, ele foi o segundo rei da nação de Israel. Fazer uma biografia da vida de Davi. No meio de Davi tinha 6 irmãos. Seu pai era Jessé, belemita de Efrata.
Davi era pastor de ovelhas, porque ele quem pastoreava, quem cuidava todos os dias dessa rotina, essa luta cotidiana de pastorear as ovelhas do seu pai. Né? Então ele foi o segundo rei da nação de Israel. Davi, seu nome significa amado de Deus. Até Samuel Josias pregou no congresso de crianças, quando ele era mais crente, no congresso de crianças, e ele pregou sobre Davi. Né? Então Davi era um jovem que cuidava das ovelhas do seu pai, e cuidando das ovelhas do seu pai, Davi se deparou com um urso e um leão. O leão foi pegar as ovelhas, ovelha animal. O leão foi pegar as ovelhas, está em 1 Samuel, e Davi brigou com o leão e matou. Esse jovem, aproximadamente de 14 a 15 anos, a 16 anos, lutar com o leão. Se um pitbull, a força da sua mordida é meia tonelada, 500 quilos, o pitbull, a vista do leão, ele é um gatinho bem novinho, pequenininho. E Davi, um homem, um jovem, matou um leão. Como é que Davi matou um leão? Porque Deus era na vida de Davi. Davi era com Deus. Deus era com Davi. Noutra certa feita, um urso, gente. Um urso aqui no nosso país não tem urso, né? Um urso, ele também é um animal enorme. Quando ele se levanta, quando ele se levanta, ele é bem grande. Sim ou não? Ele é bem grande. Né? E Davi também lutou com esse urso e o matou. Então veja um jovem de 15 anos, 16 anos aproximadamente, consegue matar dois animais perigosos, selvagens. Né? Então você, jovem, você só vence os desafios da sua vida, os leões que vêm lhe atacar. O que são os leões? É as dificuldades, às vezes é as pessoas que chamam você para, ei, vamos ali, vamos fumar um negócio comigo. Se um amigo seu chama você para fumar um baseado, ou qualquer coisa, isso não é seu amigo. Depois que você provar uma vez, você vai ficar viciado. Para você sair, só se tiver com Deus na sua vida. Certo? Então não as drogas, não a bebida, a cigarro. Eu não preciso me alegrar, eu tenho que fumar algo, ou beber para ficar doidão. De maneira alguma. Deus, a alegria do Senhor é a nossa força. Então Davi matou esse leão e matou esse urso, um jovem. Davi também escreveu o Salmo de número 23, que é conhecido pelas pessoas. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Davi faz esse salmo. Dos 150 salmos, Davi escreveu 73 salmos. 73 salmos. Então, de pastor de ovelhas, só Davi estava no campo, na seara, na roça, pastoreando essas ovelhas. E esse leão veio, e esse urso veio para devorar, pegar as ovelhas da rua. Agora olha para cá, João. O que é que você faria se um leão viesse na sua direção? Bichão daquele tamanho, rei da selva. O profeta menor, Amós, ele disse assim: bramindo o leão, quem não temerá? Quando o leão é o rei da selva, quando ele brame, ruge na selva, sem regra de exceção, todos os animais correm. O tigre pode rugir, bramir, a onça pode bramir, não acontece nada. Agora, quando o leão esturra, cai pequeno, cai grande, José. Quando o leão brama na selva, todos os animais se apavoram. Imagina você se deparar com ele. Né? Um jovem, qual a idade de vocês? 17. 16, mais ou menos dá assim. Ele matava ele. Se apofelava o leão e matava. Por quê, cara? Porque Davi tinha Deus na vida.
Então, desse tipo de pastor, ele tornou o rei de Israel. O centro do mundo, do globo terrestre, se vocês não sabiam, sabem agora. O centro do globo terrestre, da Terra, há 8 bilhões, segundo as estatísticas que são IBGE, o planeta Terra habitado aproximadamente de 8 bilhões de pessoas. O centro da Terra é Israel. O centro da Terra é Israel. Então, Davi mata o urso. Então, lição número 1. Davi, escolhido e ungido pelo Senhor, por Deus. O primeiro rei de Israel foi quem, Samuel? Quem sabe? O segundo rei foi Davi. Quem foi o primeiro? Saul. O primeiro rei da nação de Israel foi Saul. Saul começou bem e terminou mal. O segredo da vida não é como eu começo, o segredo da vida é como eu vou terminar. Saul se desviou de Deus, desobedeceu a Deus. Então, a lição que eu quero aprender aqui já, para a gente, nos momentos dos minutos finais. Não adianta você ser escolhido e não obedecer. Eu tenho que obedecer. A desobediência traz consigo maldição, e a obediência traz consigo bênção. Então, Davi, esse é Davi. Davi matou um gigante, ainda mais dele matar um urso leão, cara. Sabe? Dele matar jovens, além dele matar leão e urso, ele matou um gigante chamado Golias. Esse gigante ele tinha 3 metros e 1 palmo de altura, 450 quilos, não de obesidade, massa muscular. No seu corpo tinha 90 quilos de coraça, só sua lança pesava 12 quilos. Davi matou ele com uma funda. Vocês sabem que é uma funda? Não é uma baladeira, não. Lá fora chama estilingue, baladeira. Aqui chama baladeira, né? Uma funda você coloca o fogo na baladeira e sem cabo. Você bota a pedra e gira. Tinha 600 homens no livro de Josué. Josué 24, se não me falha a memória. De Josué, vejam que ele, 600 homens canhotos. O que é canhoto? A esquerda. Eles acertavam um fio de cabelo com a funda. Será que eles vão treinar? Se quer ser algo na vida, você tem que treinar. Quer ser alguém na vida, você tem que estudar. Quer ser alguém na vida, você tem que se esforçar. Tem que se esforçar. Tem que ralar. Certo? Ele diz até aqui, quem me entende aqui? Então, Davi derrubou esse Golias, gigante Golias, está em 1 Samuel, a partir do capítulo 17. Ele vence o gigante Golias. Vou apresentar aqui os tópicos da lição. Dei aqui uma biografia da vida de Davi, Davi escolhido. O texto principal da lição é assim, abre a lição, Samuel. Se não abrir a lição, é como você jogar a bola sem a bola. Acaba de jogar a bola sem a bola. Galera? É difícil, não é? O texto principal, o textual, diz assim, ó. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Salmo número 139 e versículo número 23. Salmos não tem capítulo, salmos são números. Um atributo, jovens. Deus tem vários atributos. Esse atributo aqui de sondar é o atributo chamado onisciência. Só Deus pode sondar os nossos pensamentos e os nossos corações. Deus sabe, conhece, sonda o seu pensamento, o seu coração. Homem na face da terra não tem essa capacidade, esse poder de só saber o que é que eu estava pensando. Já pensou que vai saber o que é que eu estava pensando? Está meio negócio, não? Acaba pensando na hora do outro, faz uma coisa.
começava, era bem complicado. Então só Deus sonda os nossos corações e os nossos pensamentos. O salmista no Salmo 139 diz assim: Senhor, Tu me sondas e esquadrinha os meus pensamentos de longe. Tu sonda o meu deitar, o meu levantar, o meu andar, o meu caminhar. Aí eu quero deixar aqui algo para vocês. O sondar de Deus passasse no nosso coração e no nosso pensamento agora. O que é que Deus encontrar? O que é que você está pensando, o que eu estou pensando? Se o sondar de Deus agora passasse e que passa, o que é que Deus encontraria nos nossos pensamentos e no nosso coração? Então só Deus tem o poder de sondar o que as pessoas pensam. Antes delas falar, a palavra não vê a língua, não vê a boca, Deus já sabe o que é que as pessoas estão pensando, o que elas vão falar, o que elas vão pedir, o que elas vão, seja o que for. Esse é um atributo chamado Deus onisciência. Onisciência. É um atributo de Deus. O texto, o resumo da lição diz assim: Davi foi escolhido e ungido por Deus para uma grande missão, que incluía preservar o povo escolhido, a linhagem real do Messias. O povo escolhido é a nação de Israel. Né? Vou apresentar aqui os tópicos da lição, nós estamos menos de alguns minutos para terminar. A gente tem vindo até aqui, gente? Para vocês jovens aí que aceitou o convite da gente, você está vendo como é que é a palavra de Deus. E a lição do texto bíblico está em 1 Samuel, capítulo número 16, versículo 1. Vou só ler aqui para vocês conhecerem a palavra que foi de Davi. Foi ungido. Antes de eu ler o texto bíblico, a lição em classe, quero apresentar os tópicos, os seus subtópicos. Primeiro tópico, o chamado de Davi. Primeiro subtópico, tempos difíceis. Tempos difíceis. Apresentar para você aqui os tópicos, subtópicos da lição, número 1, do segundo trimestre do ano atual 2025. Segundo subtópico do ponto 1, Samuel, profeta em Israel. Foi Samuel que ungiu Davi. O nome de Samuel significa Deus ouve. Segundo o teu nome, Samuel Josias. Você sabia que o nome dele é Josias, né? Quem sabia? Viu, galera? Terceiro subtópico, Deus chama Davi. Foi Deus que chamou Davi. Deus está te chamando, João. Deus está te convidando. Ele quer te ungir. Fazer um matador de leão, um matador de urso e um matador de gigantes. Ei. Deus não chamou você para você ser derrotado, manipulado. Aquilo que controla você, que comanda você, que controla você é quem manda em você. E o ponto 2, soberania de Deus e a vocação divina. Subtópico primeiro do ponto 2, Deus é soberano. Deus faz com ele, quer ter misericórdia, de que ele quer ter misericórdia. Subtópico 2 do ponto 2, o que é vocação divina? Nós vamos ver já rapidamente e velozmente. Eu não sei falando a vocês. Terceiro subtópico do ponto 2, buscando a nossa vocação. A gente vai ter que buscar, né? Esperar que venha até mim, não vai nada. E o terceiro ponto, o Senhor vê o coração. O subtópico 1, que o homem vê. O segundo subtópico, ponto 3, o que Deus vê, que ninguém vê. O homem veio por fora, Deus veio por dentro. Né? E o último subtópico do ponto 3, como somos vistos. Vamos para a leitura em classe aqui, para vocês conhecerem um pouco da história de Davi. Já dei uma biografia, diz assim, 1 Samuel, capítulo 16, quiser acompanhar, Lidiana, aí. Estou aqui já no final das escolas de jovens. 1 Samuel 16,
Capítulo 16, versículo 3 está escrito: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul? Como eu falei, Saul foi o primeiro rei de Israel, se desviou. Começou bem e terminou mal. E havendo eu rejeitado, não é, Samuel? E havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel. Deus rejeitou Saul. Pensa aí, gente, as pessoas rejeitam Deus. O fato, cai pequeno, cai grande, Caleb e os demais, Samuel, Josias, Isaías, o fato de Deus rejeitou Saul. As pessoas rejeitam Deus. O fato de eu dizer que eu amo Deus, que eu amo Jesus, isso não altera, não é suficiente. Eu tenho que servir a Deus, eu tenho que fazer a vontade de Deus, eu tenho que conhecer a Deus. Olha para cá, ninguém conhece ninguém dá no poder. Se vocês não tivessem conversado com Samuel Josias, o Edson, ou Samuel Josias e Edson com vocês nunca tinha sido amigo, vocês nunca tinham conhecido o outro. Quando vocês passam a andar junto, jogar bola junto, conversar junto, tomar um refrigerante junto, dar as gargalhadas juntos, vocês começam a conhecer o outro, sabe qual é o caminho do outro, sabe qual é o lundum do outro, né? sabe se o outro é controlado, está entendendo? Se é afoito, se tem controle, você passa a conhecer. Do mesmo jeito é Deus. Para mim conhecer Deus, eu tenho que ser amigo dele. Eu tenho que conhecer Deus. E eu não posso morrer sem Deus, sem aceitar o seu Filho como Salvador. Porque há dois caminhos. É o caminho estreito e o caminho largo. O caminho estreito é o que serve a Deus, que anda na vontade de Deus. O caminho largo você faz o que você quer. Isso não agrada a Deus. E existe duas opções, duas escolhas, céu e inferno. Quem escolhe é a pessoa. Não é Deus que diz, isso aqui vai para o inferno, isso vai para o céu. Quem escolhe são nós. Somos nós. Certo? Então, as pessoas rejeitam Deus. Né, missionário? Você não está lendo. As pessoas rejeitam Deus. Rejeitam Jesus. Agora pense você ser rejeitado por Deus. Deus rejeitou Saul. Não que Saul aqui no caso fosse perder a salvação, mas rejeitou ele para não ser mais rei da nação de Israel. Mas vocês sabem que Saul, ele tirou a própria vida. Saul tirou a própria vida. No 1 Samuel capítulo 31, na guerra contra os filisteus, Deus já não era mais com Saul. Coisa ruim é Deus não ser com a gente. Coisa ruim, jovem, é Deus não ser com você. Deus não era mais com Saul. Saul, os filisteus, a guerra dos filisteus contra Israel, Saul estava perdendo a guerra. Saul tinha o seu escudeiro, que era um homem que carregava armas. Nesse tempo, nessa época, não havia arma de fogo. As armas lutadas nas guerras, era espada, era lança. Certo? Espada, lança. Machado era armas brancas. E quando ele viu que os filisteus vinham contra ele, 1 Samuel capítulo 31, você pode ler. Não estou olhando a Bíblia aqui, mas estou dando as referências bíblicas para você ler na sua casa aí, jovem, que vai me ouvir. Você também adulto aí que vai me ouvir. Né? Se você estiver passando por um momento difícil, um problema familiar na sua casa, está difícil, né? Não se desespere. Há uma solução, uma saída. Qualquer problema na área da sua vida, há uma solução. A solução é Jesus. Quem tem a solução, quem tem a saída para as dificuldades da sua vida, para o desespero da sua vida, nessa guerra que você está enfrentando, é Deus. Aí Saul se desesperou, jovem, e ele pediu o escudeiro que matasse ele. Só que o escudeiro temia a Saul, porque ele era rei. E eu tenho que respeitar as pessoas, sejam quem elas forem. Eu tenho que respeitar meu pai,
respeitar minha mãe, não posso responder, não posso ser um filho mal criado, eu tenho que respeitar meus professores nas classes de aula. E eu digo aqui você, já, olha para mim aqui, olha para mim. Quando você está na escola, tem aluno que rola papelzinho, joga em você, fica conversando com você, tirando a sua atenção, aí no trimestre você tira nota ruim, está entendendo? Então escola é para estudar, não é para conversar nem brincar. Então você tem que respeitar os seus professores, da mesma forma os pais respeitar os filhos respeitar os pais, os professores respeitar os alunos e os alunos respeitar os professores. Quem não quer nada vai lhe atrapalhar. Quem não quer nada vai botar você em mau caminho. Amém, gente? Ô, glória. Certo? Então, aí o servo dele tinha medo, Samuel José, por dentro da lição. Vocês jovens, leiam a lição em casa, antes de vocês virem para a escola bíblica, para você entender o que é que eu estou falando. Né? Eu vou dizer algo aqui, que é assim, ó, olha como isso é forte, ó. Quem sabe ler e não lê é analfabeto. Quem sabe ler e não lê é analfabeto. Por quê? Porque eu só conheço se eu ler. Como é que vai fazer uma prova decorativa de matéria histórica, como história, geografia? Como é que você vai responder a prova se você não ler a matéria? Não é desse jeito? É desse jeito? Então quem sabe ler não é analfabeto. Eu leio é que eu peço informações. Então você, jovem, você tem que ler a Bíblia. Você tem que ter um devocional da Bíblia. Né? Jesus disse em João capítulo 5, versículo 39: erra o homem, perde o homem, por não examinar as escrituras sagradas, pois elas testificam de salvação e de vida eterna. 3 meios que o homem conhece a Deus. Primeiro, pela oração, que é diferente da reza. Qual a diferença de reza e oração? A reza é algo decorativo, é algo que está escrito. É a mesma coisa, todo dia, mas você quer saber. Trabalhar. Deus não expõe essa oração. Mateus capítulo 6, versículo 6. Com muitas repetições não ouvirei a sua oração. E o que é oração? Oração é o que você está sentindo. É o que você está passando. Está enfrentando o problema, está difícil. Não? O problema está difícil. Eu sei como é que eu vou sair dessa. O problema. Então você está orando. Então a oração é uma expressão do que você está sentindo. Certo? Então Saul aqui, Samuel José, ele vê que o inimigo está para chegar para matar, ele pega o escudeiro para matar ele, o escudeiro temendo a ele, não matou, ele pega a própria espada de Saul e se lança sobre a espada do escudeiro dele, ele tirou a própria vida. Quem tira a própria vida consciente não tem salvação. Eu não posso ser assassino da minha própria vida. Então nessa manhã todo espírito de suicídio está repreendido em nome de Jesus. Então foi assim que aconteceu com Saul. Vamos ler o texto aqui, Samuel, e a gente encerrar. Abra sua revista aí, está na revista aí. Texto bíblico diz assim. 1 Samuel capítulo 16, versículo 13. Então disse o Senhor, já está falando aqui, né? Enche o teu vaso de azeite e vem enviar-te a Jessé, o belemita. Porque dentre os seus filhos eu tenho provido um rei. Então Deus rejeita Saul agora e Deus chama o profeta Samuel para ir missionário, dizendo, até Belém de Efrata e até Efrata, para ungir um dos filhos de Jessé, que seria Davi. Então aqui entra o tema da lição, de pastor de ovelha. Jovem, olha para cá, você também é adulto. Quem decide o seu futuro também é você. Você tem que ter escolhas sábias, você tem que saber o que você quer. Então se você tem um sonho, você tem que lutar por ele. Certo? Aí vamos aqui. Porém disse Samuel, como irei eu? Pois ouvindo, que era Samuel, Deus conversando com Samuel, e ouvindo o Saul me matará. Então disse o Senhor, toma uma bezerra das vacas das tuas mãos e diz, vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé ao sacrifício e eu te farei saber o que hás de fazer e ungir-me a quem eu te disser. Agora, o Samuel, profeta de Deus, vai até a casa de Jessé
para ungir um dos seus filhos. Aí o versículo de número 4 diz assim: fez, pois, Samuel o que o Senhor dissera, o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Coisa boa é fazer o que Deus manda. Coisa boa é fazer a vontade de Deus. Não a vontade do homem, nem a minha vontade. A minha vontade não é a vontade de Deus. Amém, agora? A minha vontade não é a vontade de Deus. Eu tenho que estar dentro do centro da vontade de Deus. Aí diz assim, Samuel. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram: é de paz a tua vida? Você entendeu? Todas as vezes que o profeta ia à casa de uma pessoa, a pessoa dizia: vida, é de paz a tua vida. Porque o profeta, ele é porta. O que é profeta? O ministério. É um ministério. O que é profeta? Portador. Um portador de voz de Deus. Né? E aqui, e disse ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos, e vim comigo ao sacrifício. E sacrificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício, Samuel. E sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Então, quando os filhos de Jessé, que eram 7, Davi, se apresentaram, Samuel viu Eliabe era um cara bonito. Ele cabelo dos olhos azuis, cabelão dele. Balança o cabelo que tinha sozinho, era musculoso, tá entendendo? Aí Samuel disse assim, ó: certamente é isso aí. Aí olha só, disse Samuel: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor falou e disse assim, ó: porém o Senhor disse: Samuel, não atentes para a sua aparência e nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê. Se Deus visse como o homem vê, nós estávamos ferrados. Então Eliabe, ele estava bonito, formoso, galã, dando no tempo vamos citar jogadores que vocês gostam. Eu sou jogador de futebol, né? Eu pai joguei no Botafogo de professor, cheguei a ajudar uma pedra às vezes. David Beckham. Eu não consigo, no meu tempo era como era o galã no futebol. David Beckham, né? Que jogava na seleção da Inglaterra. Entendeu? Autor de filmes, não sei se vocês conhecem, Brad Pitt, Tom Cruise, conhece. Cadê que vocês conhecem? Entendeu? Então, não foi Eliabe. Não era Eliabe. Porém, aí aqui, versículo 8: então chamou Jessé Abinadab, outro filho de Jessé, Samuel, e fez passar diante de Samuel, o profeta, o qual disse: nem é este que é escolhido do Senhor. Né? Jessé passando, vai ser Eliabe, vai ser Abinadab, vai ver Samar para mim. Então Jessé fez passar Samar, o terceiro filho. Qual foi o primeiro filho de Jessé? O primeiro filho de Jessé, quem foi? Eliabe. Eliabe. Segundo, Abinadab. Terceiro, Samar. Com Samar, então Jessé fez passar Samar, porém disse: tampouco é este que tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos. Quantos filhos Jessé tinha? 7 filhos. Quantos irmãos Davi tinha? 6. Os outros nomes, os outros 3 filhos de Jessé, irmão Davi, estão no livro de Crônicas. Mas aqui nós conhecemos Eliabe, Abinadab e Samar. Temos outros 3 filhos. Está no livro de Crônicas. O primeiro Crônicas ou o segundo Crônicas, certo? Aqui diz assim, ó. Assim, aí, disse mais Samuel a Jessé: acabaram os jovens? Samuel foi até Jessé. Eu tenho uma palavra, quero abrir uma palavra para você aqui. Eu sou profeta, boca de Deus para a sua vida. Deus vai te ungir, jovem. Essa palavra, essa semente vai ficar semeada nos pulões do teu coração. Aí, eu disse com essa passagem bíblica, aí Samuel disse assim: acabou todos os teus mancebos, todos os seus filhos já sei. Não tem. Davi está lá por trás das ovelhas malhadas. Glória
Né? Aleluia. Aí a senhora diz assim, Caetano, assim, ó. Manda-o chamar, porque ninguém senta na mesa enquanto Davi não chegar. Glória a Deus. Aleluia. O pai fazia uma concepção de pessoa, que é complicado fazer acepção de pessoas, né? De filhos, porque eu dou para um filho, eu tenho que dar para o outro. Se o pai, olha para cá, pai, olha para cá, ó. Você tem 2 filhos para cá. Que você dá um, você tem que dar outro. Se você puder dar só um, você não dá nenhum. Para que não venha eles ficar por cima um do outro e causar conflitos familiares dentro de casa. Ô glória! É o nome de Jesus. Ninguém senta na mesa enquanto Davi chega, é chamado Davi. Você percebe que os irmãos Davi não estavam no campo. Eram os mais chegados de Jessé. Vocês veem que Jacó fez isso com José, né? Isaac e Rebeca fez isso com Jacó e Esaú, né? E tiveram problemas, conflitos familiares. Então, quando Davi chega, Samuel, mandaram chamar Davi, quando Davi chega, Samuel unge ele. Então Davi é ungido. A primeira missão de Davi teve 3 missões. Quantas? 3. A primeira missão de Davi foi na sua casa, na sua família. Então, se Deus toca, você leu a lição, que o Eterno continue te abençoando, te prosperando, te guardando, ande em amor, ande em comunhão, leia a revista. Já dei aqui na nossa primeira acerca da biografia de Davi, falei um pouco de Davi, desse jovem, de pastor de ovelha a Israel. Outra segunda missão de Davi foi em Hebron, a última foi em Israel, foi um segundo Salmo número 23, versículo 5. Unge a minha cabeça com óleo e que meu cálice. Aleluia, Jesus. Certo? Deus te dá